Bom dia! Hoje eu vou falar sobre perfil comportamental, que é uma avaliação feita com base nas respostas que você dá a diversas perguntas e que descrevem alguns traços de sua personalidade. E que com isso nós conseguimos obter uma melhor compreensão de seus comportamentos. Para que serve um mapeamento de perfil? Para começar, ele é uma ferramenta valiosa de autoconhecimento e também auxilia muito as organizações, pois facilita o processo de contratação de recursos, alocação de talentos nos diversos papéis e responsabilidades, melhora a comunicação, resolução de conflitos. E eu gosto de reforçar que o mapeamento de perfil não representa o indivíduo em sua totalidade, porque ele é muito maior do que as informações contidas ali no relatório. Ele tem suas vivências, suas experiências, as suas crenças. Então, é legal não rotular as pessoas com base no que está ali no relatório. É importante ressaltar que não existe perfil melhor que o outro. O que existe é que determinado perfil se adequa melhor às responsabilidades daquele papel e às demandas da organização em determinado momento. Existem várias avaliações no mercado e eu trabalho com um relatório que contém 3 avaliações. Vou falar da primeira, que é o DISC. O DISC é a mais utilizada pelas organizações e, segundo Marston, existem 4 fatores que compõem a nossa personalidade, que são dominância, influência, estabilidade e conformidade. E todos nós possuímos esses 4 fatores. O que nos diferencia é a intensidade de cada um em nós. A dominância é aquele fator que indica como lidamos com os desafios e as adversidades. Então, as pessoas com alta dominância, elas tendem a ser diretas, objetivas, assertivas, ousadas. Missão dada é missão cumprida. Essa é a frase dos dominantes. E elas podem ir até os extremos para conseguir o resultado que elas querem, que elas almejam. Por conta desse tom mais direto, mais objetivo, as pessoas podem rotulá-las como sendo agressivas, arrogantes, severas e rígidas. Já a influência é o fator que indica como as pessoas lidam com outras pessoas e as influenciam. Então, pessoas com alta influência, elas podem apresentar aquele comportamento mais entusiasta, otimista, mais agregador. Elas gostam muito de estar com outras pessoas e buscam o reconhecimento social. Elas, por conta dessa impulsividade, podem não se ater a detalhes. Já a estabilidade é o fator que indica como lidamos com as mudanças e com o nosso ritmo. Provavelmente, pessoas que têm alta estabilidade são pacientes, ótimas ouvintes, planejadoras, acolhedoras, trabalham muito bem em equipe e buscam o consenso do grupo. Às vezes, elas podem se tornar um pouco resistentes a mudanças se o motivo não está claro, mas depois que elas entendem, elas tendem a entrar no fluxo. Podem também, às vezes, perder alguns prazos. E o C do DISC é conformidade. E esse fator indica como lidamos com as regras e os procedimentos. Pessoas conformes, elas tendem a ser mais reservadas, mais formais, bem analíticas e detalhistas. Exigem muito de si e dos outros e por conta disso, às vezes têm dificuldade na execução das tarefas. O foco são as tarefas. A segunda análise é a teoria de valores de Edward Sprenger. Ele define 6 valores que são motivadores dos nossos comportamentos e ações. Então, dependendo da intensidade desses valores em cada indivíduo, ele vai agir de determinada forma. Isso vai impulsionar o comportamento dele. Os 6 valores são teórico, econômico, estético, social, político e religioso. Esses valores motivadores, eles são circunstanciais. Então, dependendo do momento de vida, você pode apresentar um valor numa intensidade maior e o outro numa intensidade menor. E todos nós possuímos também, nós temos como motivadores os 6, alguns em maior intensidade, outros em menor. E a terceira análise são os tipos psicológicos de Jung. Nessa análise são demonstradas as formas, as atitudes preferenciais do indivíduo, que é a introversão ou a extroversão, e também como eles captam as informações e as julgam,
que aí sim são as 4 funções psicológicas. São elas sensação, intuição, pensamento e sentimento. A forma como o indivíduo coloca o foco da sua atenção define a atitude preferencial dele. Então, aqueles indivíduos que gostam de focar no mundo exterior, nas suas experiências e interações, é o extrovertido. E o indivíduo que coloca o foco da sua atenção no mundo interior, nas suas sensações, pensamentos, é o introvertido. Uma não exclui a outra, porque todos nós temos as duas. E a análise permite demonstrar qual o percentual de cada uma delas, numa escala de 0 a 100. Essas atitudes, a extroversão e a introversão, se expressam através de 4 funções psicológicas. O que é isso? É a forma como nós percebemos os eventos externos e nos orientamos. Então, como nós percebemos as informações e as processamos? Existem 2 processos. Um é através da sensação e o outro é através da intuição. Pessoas que usam mais a sensação, elas usam os 5 sentidos para captar a informação. São mais racionais, mais lógicas. E as pessoas que usam mais a intuição, elas já enxergam a figura ali do todo, elas são mais criativas e já com a cabeça lá no futuro. Então, 2 pessoas juntas no mesmo evento, uma que tem a sensação mais apurada e a outra a intuição, elas vão captar as informações e processá-las de formas distintas. Essas 2 funções psicológicas, assim como as atitudes introversão e extroversão, elas não são excludentes, elas são complementares. E da mesma forma, numa escala de 0 a 100, o relatório fornece qual percentual cada indivíduo é mais sensação e mais intuição. E as outras últimas funções psicológicas referem-se à forma como julgamos as informações, e que também são 2, que é pensamento e sentimento. Uma pessoa que utiliza mais o pensamento, ela é imparcial, ela utiliza mais o raciocínio lógico para a tomada de decisões. A pessoa que é mais sentimento, ela coloca os seus valores ali no momento da decisão e ela é mais parcial. Essas foram as 4 funções psicológicas de Jung. Conforme tudo que foi falado, esse relatório apresenta informações valiosas sobre o indivíduo. Então, tanto para uso pessoal, você se conhecendo mais, sua forma de funcionar, quanto para uso corporativo, faz muita diferença esse tipo de informação. Na liderança de uma equipe, por exemplo, você pode ser muito mais assertivo nas suas ações. Imagine você, gestor de um time, você reconhecendo, sabendo o que cada um mais preza, o que motiva cada um. Você vai ser muito mais assertivo no momento de reconhecê-los, de bonificá-los. Aquele que tem um valor político muito alto, se você faz o reconhecimento público, ele vai achar o máximo. Seja numa reunião de equipe, seja numa reunião executiva. E aí sim você consegue adequar suas ações com maior assertividade. Vamos falar mais sobre isso?